Bom dia, segundo ano. Tudo bem? Continuando nossas aulas online. A última aula eu expliquei os conceitos de densidade, concentração para vocês, o que era densidade, o que era concentração e também o que era concentração molar. Hoje eu quero falar de título, que pode ser tanto em massa quanto em volume, e também o que seria uma porcentagem em massa e em volume. O que seria o título? O título é a relação entre massa de soluto por massa da solução. Isso é o título em massa. Se eu falar do título em volume, o que seria? Volume do soluto por volume de solução. Então, é apenas uma relação. Como tanto no meu numerador quanto no meu numerador eu tenho a mesma relação, ou seja massa, ou seja volume, a minha unidade é cortada. Então, por exemplo, se eu tivesse grama aqui em cima e grama aqui embaixo, o que acontece? Eu corto essa grama e eu fico sem unidade. Então, o título não apresenta unidade. Vamos fazer um exercício para a gente ver como que eu resolvo isso. Calcule o título e a porcentagem em massa de uma solução feita a partir da dissolução. O que é dissolução? Do dissolver 368 gramas de glicerina, aqui está a fórmula da glicerina, C3H8O3, em 160 gramas de água. Eu não acabei de falar para vocês que era massa do soluto por massa total? A massa do soluto, eu tenho aqui, o meu soluto é a glicerina. Então, eu vou apenas dividir 368. Agora, qual que é o problema? Aqui eu só tenho a massa de água. E eu não estou falando que é a massa total. Se é a massa total, eu tenho que fazer 368 mais o meu 1.600. Tá? Que vai dar 1.968. Então, eu vou dividir 368 por 1.908. Desculpa, gente, 1.968. Quando eu faço essa divisão, eu descubro este valor aqui, 0,187. A porcentagem massa, o que seria? Gente, eu não descobri que era 0,187 ou 187 milésimos. Toda vez que eu quero uma porcentagem, não é por 100, é só eu multiplicar por 100% para eu adquirir esse símbolo, que é o meu símbolo de porcentagem. Na hora que eu faço 187 milésimos vezes 100, eu desloco a vírgula 2 casas. Então, eu venho parar com a minha vírgula aqui. Então, é como se eu tivesse 18,7 por 100,7%. Eu não tinha feito massa do soluto. Se ele também quiser a porcentagem massa do solvente, tudo não é 100%? Tudo que você tem é 100%. Eu já não descobri que 18,7% é a minha massa de soluto? Se eu fizer uma conta de menos, o que me sobra? Toda solução, se eu tenho uma solução, ela é composta de solvente mais soluto. Se a do soluto eu já descobri que está aqui, o que me resta? Se eu fizer a conta de menos, eu vou descobrir a minha massa do solvente. Então, foi exatamente isso que a gente fez aqui. A gente descobriu 81,3%, que é a minha massa de solvente, tá? Mais um exercício. Tem-se um frasco de soro glicosado. Isso é muito comum de a gente ver, essas porcentagens. Então, tem-se um frasco de soro glicosado 5%. O que seria 5%? 5% quer dizer que eu tenho 5 partes do meu soluto em 100
do meu solvente mais soluto. Então, tem-se um frasco de soro glicosado a 5%, solução aquosa de 5% em massa de glicose. Para preparar 1 kg desse soro, quantas gramas de glicose devem ser dissolvidas na água? Bom, se eu estou falando de 5%, quer dizer que eu tenho 5 gramas de soluto em 100 gramas de solução, de solvente mais soluto. O que é 1 quilo? 1 quilo são 1000 gramas. Vamos só fazer uma regra de 3. Se eu tenho 5 gramas em 100 gramas de solução, quando eu tiver 1000 gramas de solução, regra de 3. 5 vezes 1000 dividido por 100. Então, vai ficar 5.000 dividido por 100, que dá 50 gramas de glicose. Então, se eu precisasse de 1000 gramas, que é 1 quilo, eu precisaria de 50 gramas de glicose. Só uma regra de 3. Então, o que é sempre importante lembrar? Que se aparece 5%, 5% de glicose, soro glicosado. O que é soro? Soro glicosado vai ser glicose mais água. Se eu estou falando 5%, quer dizer que eu tenho 5 partes de glicose em 100 gramas de solução. Tá? O que seria a solução? Soluto mais solvente. Se eu tenho 5 gramas em 100 e ele quer saber 1 quilo são 1000 gramas, só faço a proporção, a regra de 3. Como eu já havia falado, o que seria o título em volume? Quando eu estava fazendo o título em massa, era só uma relação de massa do soluto por massa total. Aqui seria o quê? Volume do soluto por volume total. A gente vocês devem estar vendo muito isso nas embalagens de álcool, porque álcool não é líquido. O que aparece lá? O que é um álcool 70 que a gente compra, que o álcool 70 é capaz de matar os vírus? O álcool 70 seriam 70 partes de álcool para 30 de água, porque tudo é 100%. O total seria 100%, então eu tenho 70 partes de álcool para 30 de água, tá? O que seria o álcool 46? Que o álcool 46 não é capaz de matar os vírus. Seriam 46 partes de álcool para 54 partes de água, tá? O vinagre é uma solução aquosa de ácido acético. Qual é o título em volume e a porcentagem em volume em 55 ml de ácido acético presente em 1 litro de vinagre? O que é o título, gente? O título é volume do soluto por volume total. Eu não tenho 55 de vinagre para 1000 da solução? 1 litro de vinagre? Por quê? Porque o vinagre é ácido acético, mas eu tenho 55 ml de ácido acético presente em 1 litro de vinagre. Então, eu tenho 55 dividido por 1000, que vai ser 0,055. Se eu quiser saber a porcentagem, o que eu faço? Basta multiplicar por 100%, que eu descubro 5,5%. Pessoal, vocês do 2º ano estão me devendo atividade. As atividades, elas têm data para serem entregues. As atividades, a gente não está presencial, mas as atividades estão valendo nota. Se as atividades estão valendo nota, vocês precisam me entregar isso. Tem muita gente com coisa atrasada. Eu aguardo vocês essa semana, tá? Um abraço e precisando, eu estou à disposição.